Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é sábado, dia 13 de julho de 2019. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo do 24 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Bezebu, quanto mais aos familiares. Não tenhais medo dele, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais no pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor, diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, nós vemos Jesus encorajar os seus discípulos. Jesus nos fala: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus, que envia os seus discípulos como ovelhas no meio dos lobos, Jesus encoraja os seus discípulos para não ter medo. Jesus, como nos fala no evangelho de hoje, foi chamado de Beelzebu, que era pelo Beelzebu, o pai dos demônios, o rei dos demônios, que Jesus curava. E Jesus fala: quanto mais a vós o que farão. Mas Jesus encoraja os discípulos, encoraja os seus apóstolos para não terem medo. Não tenhais medo. É isso que Jesus nos diz e nos pede no dia de hoje. Jesus também encoraja os discípulos para que um discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Então, basta para o discípulo ser como o mestre. É para isso que o discípulo convive com o mestre, para aprender com ele, para ser um imitador do seu mestre. Aqui Jesus chama os seus discípulos a serem seus imitadores, para que eles anunciem também como Cristo o reino de Deus, para que anuncie essa nova e eterna aliança que o Cristo quer fazer com cada um de nós, num reino de amor, de bondade, de misericórdia, aliança eterna, não mais pelo sangue, mas a aliança pela conversão e pelo batismo. Jesus nos chama a termos coragem, não ter medo, sermos encorajados, anunciarmos nos telhados aquilo que está escondido, o que escutamos no pé do ouvido. Não tenhamos medo. Aqui Jesus nos cita os exemplos dos pardais. Se nós não valemos mais do que os pardais. É claro, Jesus diz que até os cabelos das nossas cabeças estão sendo contados. E é essa coragem, esse testemunho verdadeiro de sermos apóstolos de Cristo, darmos testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu amor, da sua bondade e da misericórdia, assim também Jesus testemunhará a favor de cada um de nós. Mas aquele que negar o Cristo, Jesus dirá: não vos conheço. Portanto, meus irmãos,
nós devemos ter essa missão de não ter medo. Jesus nos encoraja a cada dia. Muitas vezes temos medo de anunciar a palavra de Deus e as pessoas não receberem bem, de nós sermos criticados, das pessoas rejeitarem nós, de nos rejeitarem, das pessoas se afastarem de nós, das amizades acabarem. Mas mais vale o testemunho de nós vivermos a vida eterna, de que nós sermos assediados pelo mundo e aí nós padecermos no fogo do inferno. E aqui é que Jesus nos fala, devemos ter medo aquele que pode destruir a alma e o corpo no fogo do inferno. É esse que nós devemos temer. Quando nós deixamos de anunciar o Cristo, quando deixamos de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, com medo do mundo, com medo das perseguições, com medo das torturas, com medo dos abandonos das amizades, nós estamos entregando a nossa alma para o fogo do inferno. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ser verdadeiras testemunhas do Cristo, que assim também o Cristo testemunhará em favor de cada um de nós no reino dos céus, diante de nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Que nós não tenhamos medo de anunciar a sua palavra, o seu Evangelho, e que o nosso testemunho seja verdadeiro. É o que São Francisco nos fala. Evangelizemos primeiro com a nossa vida. Se for preciso, use as palavras. Que nós sejamos esses testemunhas do amor, da bondade e da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom final de semana todo e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.